Começamos pela ordem dos grupos, Isso aí, professor. tá. Regravamos aqui a segunda parte, então, depois dos grupos terem se reunido. Vamos começar as apresentações. Grupo 1, então, Cláudio e companhia, podem apresentar o resultado aí do debate. Buenas. Vou compartilhar aqui, então, um materialzinho. Só um pouquinho. Estão conseguindo ver minha tela? Sim, sim. E assim, pessoal, todo mundo pode participar. Não é uma apresentação do grupo para o Jefferson, né? Eles estão trazendo as ideias e todo o grupo, o grande grupo, pode participar. Vamos lá. Sim. Bom, então a empresa que a gente pegou foi a Vibra Agroindustrial. Hoje ela é uma produtora e também comercializa frangos. A marca de produto conhecida no mercado interno é a NAT, N-A-T. Não sei se alguém conhece. Então, começando pelas oportunidades, a gente, junto com o grupo como um todo, a gente determinou que hoje o dólar estando em alta acaba sendo uma oportunidade, né? Porque a rentabilidade do acaba sendo maior. Hoje, 70% da produção ela é exportada, então o dólar estando em alta acaba sendo uma oportunidade. Junto a isso, como oportunidade também é a questão da tecnologia de ponta em relação às embalagens de produto. Então, hoje é uma empresa que preza muito pela tecnologia em relação a isso, que faz com que eles consigam levar, então, maior praticidade para o consumidor, né? Através das embalagens. Então, isso acaba sendo uma oportunidade. Junto a isso, então, produtos com valor de mercado mais acessíveis, frente à carne bovina, principalmente, né? Então, o frango acaba sendo uma proteína mais acessível e isso acaba, então, sendo uma oportunidade para a empresa. Junto a isso, investimento em máquinas que geram maior cuidado com o trabalhador, né? Sempre pensando em pessoas e também que acabam gerando, então, maior produtividade. Então, também é uma oportunidade. Pensando, então, na sustentabilidade, a questão da geração de energia sustentável é uma oportunidade para a empresa, que hoje ainda não é feito, mas que poderia. Em relação à cultura, o incentivo à cultura local, onde a empresa possui as suas unidades, então isso também pode ser uma oportunidade. O uso consciente dos recursos naturais, como o consumo da água, da energia e também a diminuição dos resíduos que são gerados com a produção, isso também é uma oportunidade. O incentivo ao consumo sustentável da proteína de frango, então, frango nem todos são naturais, né? Então, hoje a empresa acaba prezando pelo mais natural, pelo mais sustentável. Então, isso também acaba sendo uma oportunidade. E, por fim, aqui no tópico de oportunidades, é que é uma empresa familiar, mas com experiência no segmento, né? Então, ela acaba se destacando e sendo uma oportunidade aí perante aos concorrentes. Alguma dúvida em relação às oportunidades? Turma, alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida? Vamos dar uma passada rapidamente assim. Bom, o dólar, a variação cambial, então, pode gerar possibilidades de comércio exterior, ampliar as vendas para outros mercados. É isso, Cláudio? Na verdade, eu entendo, tá? E o grupo também concordou que é uma oportunidade porque o rendimento acaba sendo maior, né? Então, a empresa hoje ela tem a opção de aumentar o número de frangos exportados, diminuindo no mercado interno. Então, querendo ou não, ela consegue ter essa jogada. Então, é uma oportunidade para ela. Esse foi o nosso penso, né? Enquanto o dólar tá alto, é oportunidade para o exportador. Depois que cair, a gente já pensa de outra coisa. Sim. É que não dá para descuidar do mercado interno, né? Em algum momento pode ter essa reversão. Então, acho que sim, acho que né, as empresas, os segmentos, as empresas que têm perspectiva ou possibilidade de exportação, tem que estar sempre atento a esse mercado. Mas sempre com muito cuidado, né? De tu abrir mão do mercado interno para ganhar mais,
e aí daqui a pouco tu criar um problema interno aqui, porque, né, tu deixa de fornecer. Sim, e tem também o investimento de marca, né, no mercado interno. Tu não pode simplesmente desaparecer do mercado e achar que se tu voltar daqui, dar um exemplo, daqui 6 meses, as coisas vão continuar iguais. Exato, porque é muito variável. Então, acho que é importante, sim, aproveitar, né, porque é uma questão de rentabilidade, de melhorar a rentabilidade, mas sempre com muito cuidado, assim, né, nessa questão do mercado interno, né? Sim. Ok. Tecnologia de ponta em relação a embalagens de produtos, levando para o consumidor mais praticidade. Então, existe perspectiva, ou já existe, né, possibilidade de aquisição de novas tecnologias que vão favorecer esse processo de embalagem. Ok, trazendo diferencial para a empresa, né? Quer dizer, fazer o bom uso, estar atento às tecnologias para fazer bom uso, aproveitar ela no sentido de agregar valor. Perfeito. Produtos com valor de mercado mais acessíveis frente à carne bovina. Então, aqui a oportunidade seria começarem, talvez, uma campanha, né, ampliar a campanha explorando isso, explorando, né, que são, né, que é um produto nutritivo, que é um produto também muito bom e tal, e que, comparando com a carne bovina, tu tem valores bem mais acessíveis. Então, aqui a oportunidade é de explorar através de uma comunicação mais efetiva com o mercado, com foco na questão do valor. E outra oportunidade, investir em máquinas que geram maior cuidado com o trabalhador e aumento de produtividade. Então, isso diz respeito também à tecnologia. Existem perspectivas e possibilidades de se investir em equipamentos. Eu acho que é o teu áudio, Cláudio. Tá ruído aí. Deixa eu fechar aqui. Eu acho que máquinas que geram maior cuidado com o trabalhador e aumento de produtividade. Ok, então é uma oportunidade que se apresenta a partir do desenvolvimento tecnológico em termos de equipamento. Energia sustentável, oportunidade, acho que sobre isso já conversamos e tem muitas empresas, né, realmente caminhando para isso. Está anunciado mais um aumento, um percentual significativo com relação à energia elétrica de novo. Nós temos o problema aí das hidrelétricas e tal, então, né, tem uma estimativa aí de estiagem muito grande de novo. Então, isso, né, mostra que realmente aqueles que não estiverem atentos à questão da energia podem estar com um problema muito grande aí pela frente. Sim. Oportunidade com relação à cultura local das cidades onde há a existência das unidades. Legal, quer dizer, né, existe... Claro que aqui ficou meio amplo, assim, né? Porque aí teria que se compreender um pouco mais das características de cada região que ela está inserida e tal, para se identificar realmente oportunidades, né? A gente, aqui, vocês colocam um elemento para ser estudado ainda, né? Bom, conhecer um pouquinho mais para ver se existe algo que possa ser desenvolvido em termos de cultura. Perfeito. Recursos naturais, a oportunidade seria uso consciente dos recursos naturais, diminuição dos resíduos gerados. Na verdade, aqui a gente acabou colocando entre parênteses, mas basicamente seria o consumo, digamos que consciente da água e da energia, né? E também trabalhar em cima da diminuição dos resíduos que acabam sendo gerados com a produção do frango. Tanto, digamos que nas granjas, quanto também na questão do abate, né, nos frigoríficos. Sim, tá, mas vamos pensar que a oportunidade é algo do macro, né, do ambiente externo, que está aí e que, de alguma forma, nós podemos aproveitar. Uso consciente dos recursos é uma ação, né, que se coloca diante de uma tendência de mercado, de uma exigência de mercado, né, dessa postura cada vez maior dos consumidores com relação, né, com esse olhar assim mais exigente, né, e consciente e tal.
Como é que seria, o que seria a oportunidade? A oportunidade é a empresa caminhar, né, desenvolver ações e explorar estas ações em termos de comunicação com o mercado a partir da identificação que esse mercado começa a ser cada vez mais exigente e consciente. Então, a oportunidade que se enxerga é uma transformação no mercado, a verdade, né? O que deve se colocar é isso. Há uma transformação, há um comportamento diferente, né, de grupos de consumidores e de potenciais clientes que cada vez prestam mais atenção, cobram mais, né, uma postura consciente, sustentável, né, do uso adequado da água e tal. Então, a oportunidade é atuar sobre esses públicos, ver o quanto é viável, o quanto é interessante, mas é uma oportunidade, entende? A oportunidade não é o uso consciente dos recursos naturais. A oportunidade é esse novo comportamento, esse novo público, né, que pode ser interessante, ou não. Incentivo ao consumo sustentável da proteína de frango. Isso é mais uma ação também. Então, isso a gente, quando cria esses mapas, a gente precisa primeiro pensar em situações que são oportunidades e enxergando que realmente aquilo é uma boa oportunidade, aí pensar em qual será a ação. Incentivo ao consumo sustentável da proteína de frango é já uma ação decorrente de uma oportunidade que se enxerga no mercado. Qual é essa oportunidade de mercado? Mais uma vez, se enxerga que há um grupo de pessoas, que há segmentos, que há uma parte aí da população que tem essa preocupação, né, com relação ao consumo sustentável, com relação ao consumo de proteínas, de frango, com relação... E aí, se tu realmente identifica que é um público que tem uma representação no mercado interessante, que é um público que pode te trazer aí um nicho ou uma oportunidade de um lançamento de um produto diferenciado que explora essa característica. Então isso é uma oportunidade. Então a oportunidade sempre vem do mercado, das coisas que estão postas. Empresa familiar com experiência no segmento. Isso também é uma característica, mas a oportunidade, qual é a oportunidade aí? Qual é a oportunidade do mercado, né? Isso não é uma oportunidade. O fato dela ser empresa familiar, com experiência no segmento, bom, isso é uma força, né? Isso é uma característica importante da empresa, é um ponto forte dela, mas isso não é uma oportunidade de mercado. Certo? Fala, Letícia. A gente quis dizer assim com relação a ser solidificado no mercado, entendeu? A empresa tem mais de 25 anos de atuação no mercado. Então a ideia seria passar para o cliente essa solidez, entendeu? Isso, tá, mas é força, certo? Isso é um ponto forte da empresa. É um ponto forte. Nós estamos há 25 anos, nós temos experiência, isso é um ponto forte e que vai oferecer possibilidade de ações em cima disso. Mas são análises distintas. Quando a gente está falando, por isso que eu insisti que a gente fizesse esse exercício, porque muitas vezes misturamos as coisas. E nessa organização, né, nós precisamos ter o olhar de oportunidades, observando e estando atento ao mercado. O que está acontecendo no mercado? Ali naquele ponto vocês estão olhando para si, estão olhando para os pontos fortes, que é uma análise importante também. Mas a nossa proposta é, o que está acontecendo aí fora? Né, em termos de política, em termos de economia. Aí vocês trouxeram a questão do meio ambiente, trouxeram questões tecnológicas que estão acontecendo, né, e as coisas, a economia, o dólar e tal. Perfeito. Empresa familiar com experiência no segmento, o que poderia se aproximar disso como oportunidade é, mais uma vez, como as duas anteriores, mas isso, né? De que forma que a gente poderia traduzir isso para que ficasse como uma oportunidade em relação ao mercado? Mas aí é que tá, eu não sei nem se isso chega a ser uma oportunidade, mas poderia, né, tangenciar esse tema como oportunidade, que eu não sei se existe, o mercado
tem uma tendência crescente de valorização de empresas sólidas. O mercado tem uma tendência crescente de consumir produtos de empresas que estejam consolidadas, que tenham marcas fortes. Nesse segmento, a marca é muito importante e tal. Bom, aí isso é uma oportunidade. Mas isso eu estou supondo aqui. Agora, se a gente não tem certeza que o mercado realmente valoriza isso, que o mercado dá importância à marca, à solidez da empresa, há quanto tempo ela está lá no mercado, se é importante ela ser familiar e tal. Se o mercado não olha para isso, isso não é oportunidade. Isso é uma força, pode ter ação, isso vai fazer parte do plano de ação, mas não é algo que vem de fora. Isso é algo nosso e que nós podemos explorar de alguma forma. Mas neste momento, quando se fala de oportunidade, nós estamos tentando enxergar coisas lá fora. Quais são as coisas lá fora do mercado que podem ser interessantes para nós? Entenderam? Uma pergunta assim, seria essa coisa do mercado na questão da empresa ser familiar, que ela pode abrir mais filial, ter mais filiais, enfim, isso tem a ver ou não? Isto é uma situação de mercado. Vamos imaginar, a partir do que agora a Gabriela traz, que essa empresa está atuando no mercado do Rio Grande do Sul ou do sul do país e tem algumas oportunidades surgindo em termos de incentivo para a instalação de fábricas, e lá no Mato Grosso. São Paulo está oferecendo alguns benefícios em termos de carga tributária, de redução de isenção para se instalar num novo polo industrial. Tu tem condições climáticas adequadas para a produção do frango, não sei o quê, papapá. Bom, aí sim. Então, essa empresa, né, a oportunidade se instalar, ampliar a sua presença em outros polos e tal, a partir de benefícios econômicos, né, e tal. Aí sim. Ok? Avançamos? Ok. Vamos ver o que o mercado ameaça. Mais uma vez, mercado. Vamos lá. Bom, então, como ameaças, a gente botou o aumento do custo dos insumos para a criação do frango, né? Basicamente ali dos grãos, e tudo isso também muito atrelado às crises políticas. Perfeito. Junto a isso, a gente botou então concorrentes líderes de mercado. Aqui hoje os principais concorrentes da Vibra são a BRF e a JBS, que é Sadia, Perdigão e Seara. A atuação de duas, né, de concorrentes muito fortes ameaçam o nosso negócio, perfeito. Como ameaça, e aqui pensando muito mais em expansão futuras, hoje as unidades elas são muito deslocadas, né? Então acaba demandando também uma maior necessidade da logística, isso acaba sendo, pensando aí nos aumentos e na necessidade grande de logística que existe, isso a gente considerou como uma ameaça. Junto a isso... Vamos trabalhando uma a uma. Aqui, claro. A ameaça... Agora é fraqueza. Sim, porque isso é um ponto fraco, exatamente. Né? Essa coisa das unidades produtoras deslocadas, distância e tal, isso é um ponto fraco. A ameaça, e que poderia também ser uma oportunidade, o sistema de rodovias, né, a logística das cidades e tal, ser melhorada ou continuar ruim, ou o próprio consumo de combustível em função desses distanciamentos ser um elemento que cada vez comprometa mais o negócio, porque tem muito transporte entre unidades, não sei, estou supondo agora, né? Estou chutando, assim, mas enfim, tem muito deslocamento, tem uma dependência muito grande, né, do transporte rodoviário, e nós temos uma malha rodoviária precária, de custo elevado, que causa, né, que exige uma manutenção da frota muito grande e tal. Então, a ameaça é que, como tem um sucateamento deste processo no país, ao contrário do que deveria acontecer, de melhoria da malha rodoviária e tal, as estradas estão cada vez piores e tal, não sei o quê, a ameaça nós vamos ter cada vez um custo maior, entende? A ameaça é essa, custo crescente do processo logístico por conta do sucateamento da malha rodoviária. Pode ser, aí pode ser. Ok? Ok. Então,
mais um ponto que é a estabilidade econômica, isso com certeza pode ser uma ameaça. A geração excessiva de embalagens não biodegradáveis, e aqui até pensando no que o professor falou, no grupo de pessoas, né, digamos assim. Então, acho que isso vem se encaminhando muito, então pode ser uma ameaça para a empresa, porque por mais que ela acabe buscando alternativas, tecnologias em frente às embalagens, ela ainda assim continua colocando muita embalagem no mercado, né? Então, isso pode ser uma ameaça para a empresa. Outro ponto é a rotatividade de mão de obra. Então, principalmente aí nos frigoríficos, existe uma rotatividade muito alta. Então, isso pode ser uma ameaça, porque a mão de obra ela pode vir a ficar escassa. Muitas vezes isso já acontece, mas pode piorar ainda mais. Então, a gente considerou como uma ameaça. Tá, deixa eu só voltar aqui na anterior e depois trabalhar a rotatividade também. Geração excessiva de embalagens não biodegradáveis. Isso é uma característica, vamos imaginar, né? ou um fato, ou um elemento aí da empresa. O surgimento de novas leis, de novas exigências legais pode ser uma ameaça. A exigência do próprio público consumidor com relação a empresas que não tenham o destino adequado, né, ou a composição adequada das embalagens, pode ser uma ameaça. Então, a ameaça seria isso. A geração excessiva de embalagens. Se não há lei que demande nada contra, que regulamente. Se o público não está nem aí, não estou dizendo que seja certo ou errado, estou dizendo, o mercado não dá a mínima importância, não há lei que regulamente. A geração excessiva de embalagens é uma ameaça para vocês? Não. Mas, se há a perspectiva de uma legislação cada vez mais rigorosa, de comportamentos, né, que são também exigentes do público consumidor e tal, bom, então há uma ameaça para o nosso negócio se a gente não tiver cuidado com essa atual geração excessiva de embalagens. Okay? E rotatividade de mão de obra, isso também é uma característica da empresa. Se vocês têm uma rotatividade elevada de mão de obra, isso pode ser classificado como um ponto fraco de vocês. Certo? A gente quis dizer assim nessa questão de rotatividade, porque o trabalho em frigorífico normalmente é insalubre nessa. Sim. Eu não sei se teria como dar uma adequação para que ficasse visto como ameaça também. Tá, mas qual é o motivo desta rotatividade? As pessoas saem? As pessoas pedem? Que o trabalho é insalubre, né? O pessoal que trabalha em frigorífico normalmente é aquele pessoal que pega no pesado, faz a parte operacional. E geralmente é um trabalho que não tem digamos assim, o salário não é tão grande, né? Geralmente é um salário mais baixo, o serviço ele já não é o melhor, tipo, como o colega disse, é um serviço pesado, então isso também acaba influenciando na rotatividade alta. Pois é. Sei, esse eu vejo assim como um problema para a empresa, que pode ser um ponto fraco para a empresa e tal. A ameaça seria, né, ameaça. Mas e pensando na escassez de mão de obra, não seria uma ameaça? Mas há escassez de mão de obra? Uma mão de obra que até não exige muita qualificação? Há escassez? Te confesso que em algumas unidades, sim. Bom. A escassez de mão de obra é uma ameaça, né? Uma possibilidade de se ter cada vez mais dificuldade de conseguir mão de obra específica para esse segmento, então é uma ameaça. Se tem essa real dificuldade ou perspectiva, né? Sim. Aí sim. O último ponto, o último item ali a gente colocou, tá? Acho que a gente não soube traduzir exatamente, mas a gente quis falar em relação a o que a gente falou de informação, de lei de proteção de dados. Então, a gente quis dizer que, frente à exigência do mercado, a atualidade que a gente está vivendo hoje, nosso cotidiano, a empresa não tem essa adequação. Tá, não, perfeito. As ameaças são as crescentes exigências de LGPD, da lei e de qualquer outra ação nesse sentido, né? É uma ameaça em que sentido? Bom, é uma ameaça no sentido de que nós precisamos ter investimentos altos para isso.
né? Nós precisamos, porque senão isso acaba com a nossa empresa, se a gente não tiver esse cuidado. É um ponto que pode realmente destruir a nossa empresa? Pode, se tu não tiver cada vez mais, né, segurança nos dados, tu te preservar, tu te preparar, tu ter uma equipe especializada de TI, então sim, isso é uma ameaça. Perfeito. Ok. Sim. Muito bom. Ótimo. Ok. Ótimo. Excelente. Obrigado, grupo. Faz o seguinte, depois posta ali, faz esses pequenos ajustezinhos ali, depois eu amplio ali o prazo naquela sala ali que eu abri hoje, tá? Do TDE de hoje. Ok. Grupo 2? Oi, vou compartilhar aqui Vamos lá. o arquivinho que a gente montou. Aí, já dá para ver? Tá abrindo. Ok. Se puder ampliar um pouquinho, ajuda. Tá, beleza. Ih, peraí que parou de responder o meu Chrome. Mas vamos lá. Não, vamos lá. Não, mas tá, já estamos vendo aqui. Tá pequenininho, mas dá para ler. Vamos lá. Se quiser iniciar, estou te ouvindo, Israel. Tá, beleza. Só um pouquinho, os colegas vão querer falar também, ou eu posso apresentar as oportunidades e ameaças e depois vocês complementam? Pode apresentar e qualquer coisa a gente complementa aqui na hora. Tá, beleza. Show de bola. Bom, então, a gente... Ih, peraí que pegou retroativos. A expandida também. Aí. Bom, a gente escolheu a SolarLink. Ela é uma empresa de placas de painel solar aqui de Porto Alegre. E, na verdade, a gente foi... Como a ideia era ir pelo macro, essas oportunidades e ameaças, elas basicamente dariam para qualquer empresa de painéis solares, até porque considerando que não tem muitas por aqui, né? Mas vamos lá. Eu acho que a oportunidade mais óbvia é que está se formando, está se desenhando uma crise energética que tende a ser muito preocupante no Brasil. Então, seria uma hora legal se tu tem a verba, né? Se tu tem o capital inicial para investir nisso, tu começar o investimento. A longo prazo, isso daí vai valorizar o teu imóvel também. Tem uma questão da contribuição ecológica, que o simples fato de tu usar menos energia já vai contribuir em alguma escala, ecologicamente falando. Tem uma baixa necessidade de manutenção, porque os painéis eles são muito duráveis e como eles são praticamente peças únicas, é muito difícil ele de fato estragar, assim, teria que acontecer alguma coisa muito... Teria que acontecer um evento muito catastrófico, sei lá, para quebrar uma placa como essa. E tem o retorno na conta de luz, que ele é praticamente imediato. É claro, não vai ser o retorno total, mas a partir do momento que tu botou, a tua próxima conta de luz já vai ter uma redução no gasto, né? Tá, olha só. Israel e grupo. Assim como no grupo 1, todas as informações que vocês estão colocando aqui são reais e importantes para o negócio. O exercício de hoje é para nós entendermos como classificar esse conjunto de informações, porque elas vão demandar ações em diferentes momentos. Então, eu preciso, quando eu estou na análise de oportunidades, estabelecer, que é a proposta hoje, né, exercitar exatamente isso, estabelecer esse olhar para o macro, para o externo. Vocês aqui apontaram algumas coisas que são características, que são elementos favoráveis e tal, mas em termos de oportunidade,
quando tu fala ali, por exemplo, baixa necessidade de manutenção, oportunidade no mercado seria a existência de fornecedores de painéis. Eu não sei, essa tecnologia, a SolarLink, alguém trabalha nessa empresa? Ela é uma empresa daqui, de Porto Alegre? Ela é daqui de Porto Alegre. O Márcio deu a ideia de uma empresa de energia solar, e daí eu fui atrás e achei a SolarLink. Tá, perfeito. Porque estas empresas, elas adquirem painéis, alguns vêm dos Estados Unidos, alguns vêm da China, elas montam painéis. A grande maioria das empresas da região aqui, das empresas, elas montam os painéis, elas desenvolvem o projeto. Desenvolvem o projeto, fazem os cálculos, fazem a instalação, montam, mas os painéis, eles são fabricados no exterior. O que seria oportunidade? Né? Surgimento de novos fornecedores, porque é um segmento que está atraindo a atenção, é um segmento com realmente muito boas perspectivas. Então, o surgimento de novos fornecedores com qualidade e tal, novos players no mercado mundial, isso é uma oportunidade. Porque nós hoje estamos, vamos supor, a SolarLink está hoje comprando os painéis lá da China, e apesar de serem bons os painéis e terem bons preços, a gente está descobrindo aí que na Índia tem uma fábrica também e tal. Bom, aí oportunidades, isso é uma oportunidade. Né? O surgimento de novos painéis com características de durabilidade maior. Tem uma tecnologia sendo desenvolvida em que a durabilidade desses painéis, que já é longa, em média eles duram 20 anos, quer dizer, quem adquire, né, os painéis tem, em geral, aí um tempo de vida no mínimo de 20 anos. Né? Então está surgindo, isso eu estou supondo, né? Estou trazendo ideias meio aleatórias aqui, mas está surgindo painéis com uma durabilidade superior a 30 anos. Isso é uma oportunidade, então, da gente começar, né, a buscar, a encontrar esses fornecedores que estão com novas tecnologias e tal. Ou, quem sabe, as tecnologias que nós estamos vendo serem desenvolvidas aqui no nosso país ou na nossa região, são tecnologias que permitem nós não mais dependermos destes fornecedores e nós começarmos a produzir os painéis. Opa, que oportunidade! Temos agora a tecnologia aqui, domínio tecnológico, conhecimento, temos aí, sei lá, formação de técnicos e especialistas na área que dominam. A gente pode abrir uma área na nossa fábrica que vai produzir aqui os painéis. Isto é oportunidade. Então, sim, ali no caso que a gente botou foi mais uma característica, né? Exatamente. Inclusive, então, já detectei outras. Mas a primeira é a principal oportunidade que está correta. Cenário de crise energética que está se desenhando no Brasil, que já é real, né? Então, perfeito. Isto é uma grande oportunidade. Isso cada vez mais está atraindo as pessoas. Sabem que, olha, vocês, todos nós, devemos sim considerar a possibilidade de começar a investir, porque, acima de tudo, é um investimento. E é um investimento correto, sustentável, adequado ao momento que a gente vive. A valorização do imóvel, assim como eu falei para o grupo anterior, tanto a valorização do imóvel, grande contribuição ecológica, isso pode ser elementos para uma campanha publicitária. Então, mas a oportunidade que eu vejo, assim, quando tu fala em valorização de imóvel, vê a diferença. Valorização de imóvel. Bom, isso é uma característica, é um elemento, é um argumento de venda, né? É um argumento de venda e tal, pode usar, é um fato real, mas não é uma oportunidade, é um argumento. Agora, o que é a oportunidade? Oportunidade, olhando para o mercado, é eu me aproximar das construtoras. Eu saber que tem loteamentos,
que tem residenciais, que tem prédios sendo construídos, e eu me aproximar dessas construtoras e no projeto deles, eu já tentar incluir uma venda e ser um prédio, né, com energia solar já instalada e tal. Eles vão ter um argumento muito importante na hora da venda dos apartamentos, ou do prédio, ou das casas, ou dos residenciais e tal. Opa! Né? Então, isso é uma oportunidade. Isso é uma oportunidade. A oportunidade de aproximação com o mercado imobiliário. A valorização do imóvel é um argumento de venda. A grande contribuição ecológica é um argumento de venda. Né? E que são elementos que vão, né, realmente fazer parte. Se a gente identifica públicos cada vez mais, pessoas, o mercado cada vez mais se preocupando com o consumo de energia, com energia sustentável, com energia renovável, com energia... bom, então isso é uma oportunidade. Isso é uma preocupação crescente no mercado. Aí sim. Mas é isto. Tá, as oportunidades, tá ok. Vamos ver as ameaças. Bom, nas ameaças, na verdade, por essa tua explicação, eu já percebi que alto custo de instalação, na verdade, ele seria mais uma fraqueza do que uma ameaça. Mas sim. O mesmo serve para o espaço necessário de instalação e uma necessidade de rede elétrica para manter os receptores funcionando, porque os receptores eles ainda não são autossuficientes, né? Tu precisa ter um aparelho, como se fosse uma central, que vai regularizar o carregamento das baterias e tal. Então, sem luz elétrica, tu não conseguiria isso. Mas agora, as duas ameaças que eu acho mais reais são o público, que está pouco familiarizado com isso, tem muita gente que não faz ideia do que é. Eu, inclusive, lembro que tem um mercado aqui no meu bairro que o dono do mercado colocou essas placas no telhado dele, foi semanas com as senhorinhas olhando, assim, o que era aquilo e tal. E eu acho que o principal é o pouco incentivo por parte do governo em apoiar esse tipo de coisa, né? Sim. Na verdade, não só no painel solar, mas aí vai uma crítica social foda, mas o governo nunca apoiou esse tipo de coisa, tanto o painel solar, quanto a energia eólica, quanto qualquer outra que possa surgir. É isso. Vários ali são mais pontos, né, dificuldades, desafios, pontos a melhorar, fraquezas, do que propriamente ameaças. Sim. Agora, no final, sim, aquilo que vocês colocam, por exemplo, como pouco incentivo por parte do governo brasileiro. Isso é uma característica, mas a ameaça é o governo continuar não incentivando. A ameaça é, na medida que isto é uma área de concessão, né, o governo estabelecer regras duras, rigorosas, legais, mas rigorosas, para aquelas empresas que estão se propondo a produzir energia. Porque, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, se eu decido colocar painéis solares na minha casa, teoricamente, né, o que normalmente as pessoas pensam é que, bom, agora eu não dependo mais da RGE, não dependo mais da companhia de energia elétrica, certo? Que agora eu estou produzindo. Eu tenho os painéis aqui na minha casa, estou produzindo energia elétrica. Engano. A legislação determina que toda a minha produção de energia elétrica tem que ser jogada para a rede da RGE ou da concessionária da tua região, e esta concessionária te devolve a energia, te vende a energia, continua ela te vendendo a energia e compra o que tu está gerando. Só que ela te cobra um custo, porque tu está usando a rede dela, tu está usando a rede, os postes, a estrutura toda. Então, tu gera energia, joga para eles, e eles te retornam a energia, te vendendo. Te compram por um valor e te vendem por outro. Tem uma carga tributária dentro desta cobrança. Então, daqui a pouco, o rigor desta lei que determina o percentual que ele te paga, o valor que a concessionária te paga, o valor que a concessionária te vende, daqui a pouco, a lei acaba com o teu negócio.
é um negócio que teoricamente teria futuro, é um negócio que teria perspectiva, é um negócio que iria resolver o problema de matrizes energéticas, mas o governo... Ele cai por um lobby bem feito da RE. Não estabeleceu aí as condições necessárias e o negócio não vai dar certo. Então, sim, a política governamental e a política legal instituída pode comprometer. Assim como pode estar ali em cima, né, Israel e grupo. Pode ser uma oportunidade também. O Congresso, o governo adotar, né, criar novas leis que favoreçam, que reduz ainda mais a tributação, que permita, né, vai aquecer ainda mais, que eles consigam fazer, né, criar leis que favoreçam e aqueçam ainda mais esse segmento. Mas daí essa é um pouco otimista demais, né? Não foi feito antes, não vai ser. Mas é aquilo que a gente falou, né? Cenários otimistas, cenários pessimistas e um cenário dentro da realidade e tal. Sempre o planejamento vai sair por aí. E a gente sim tem que considerar, porque o governo é hoje um, amanhã é outro e tal, e daqui a pouco nas plataformas de programas de governo que são apresentadas pode vir alguém que realmente venha com essa intenção aí de melhorar esse aspecto. Muito bem, ótimo. Tá, legal. Vamos dar espaço para o grupo 3, muito bom, vamos adiante. Faz esses pequenos ajustes e posta lá também. Grupo 3. O grupo 3 ia escrever no quadro, tá, professor? Mas aí não tem quadro, nós não estamos em aula. Aí vai ser só falado mesmo. Mas tem a lousa interativa. Vocês não viram que o Google criou a lousa interativa? Pô, é um quadro. Bom, vamos lá. A lousa aqui. Não, segue lá. Vamos lá. Vamos aqui, então. Estou anotando aqui. Isso. Bom, como a gente... O grupo, nós pensamos principalmente na questão de pós-Covid, né? Pós-pandemia, principalmente. Então, foi um momento onde, muitas empresas, enfim, sofreram alguns baques e tiveram que tomar algumas atitudes e o mercado e a indústria teve que se modificar, né? E só para dar um contexto, a gente está falando sobre frigorífico ainda, né? A gente não escolheu uma empresa, a gente resolveu falar de uma indústria como um todo, porque, enfim, poderia dizer aqui Friboi, podia dizer alguma outra, mas a gente resolveu pegar uma indústria mais geral, assim. Então, a gente viveu essa crise sanitária durante esse 1 ano e meio e ainda estamos vivendo uma crise sanitária. Então, nós do grupo acreditamos que muitas oportunidades acabaram vindo desse porque hoje tu precisa estar higiênico, hoje precisa ser higiênico as coisas, né? Então, uma das oportunidades que a gente identificou foi na área tecnológica, e aí a Maria do Socorro pode falar um pouco mais sobre isso, porque foi ela que trouxe esse assunto, né? Que são dos vieses tecnológicos que empresas estão criando, automatizando a produção, o manuseio das carnes nos frigoríficos, para que não tenha a mão humana. Porque, enfim, na nossa crise sanitária, a gente precisa achar uma alternativa para que a gente possa dizer, olha aqui, a nossa empresa, a gente não usa os seres humanos, então não tem problema da carne estar contaminado ou alguma coisa assim. Perfeito. Se a Maria Socorro daqui a pouco quiser falar um pouco mais, já que foi ela que trouxe esse... Mas a ideia era essa mesmo que tu falou, né, Douglas? A questão de evitar contaminação e, ao mesmo tempo, otimizar os processos, né, dentro da produção. Porque, falando na questão do braço robótico, né, porque nos frigoríficos usa muito aquela questão do ombro a ombro, vai passando a carne de uma pessoa para outra. E já na utilização da automação, né, já não tem esse contato humano, já evita que a carne possa ser contaminada no manuseio. Então, era mais mesmo para levantar essa questão. Essa foi uma das oportunidades que a gente acabou enxergando, né? Também discutimos sobre uma oportunidade de investimento na forma de tu produzir, né? Na forma de tu alimentar o gado,
diminuindo o custo da alimentação também com o melhoramento genético do boi. O Ezequiel que também pode falar um pouco mais sobre o melhoramento genético. Sim, é uma tendência do mercado hoje em dia, né? Se for para pensar, o melhoramento genético, ele faz com que os animais de um determinado rebanho ele tenham características positivas de produção, né? Ou seja, ele é um processo que ele seleciona os melhores touros, raças, e assim ele faz um aprimoramento genético baseado nas necessidades do consumidor, né? Isso é uma oportunidade porque tu para pensar, isso traz resultados na qualidade do produto, com animais mais jovens, fortes, traz mais certeza do mercado acerca da capacidade reprodutiva do gado, né? Isso mantém uma constância na qualidade do produto. E é um investimento que faz do Brasil não só um grande exportador de carne bovina, mas também de patrimônio genético, né? É um benefício bem grande para o mercado frigorífico. E como tu disse também, um dos principais pontos aí dessa oportunidade seria tu manter uma qualidade no produto, né? Tu ter sempre um produto de extrema qualidade. O cara vai no mercado lá pegar a carne do teu frigorífico, vai ser sempre a picanha com a gordura boa, vai ser sempre com carne boa, porque enfim, tu fez um investimento que tu acabou melhorando a genética do boi, né? E a genética não tem como dar errado, porque tu estipulou que vai ser aquilo ali, então é uma oportunidade de tu estar dando qualidade no teu produto com consistência. Uma outra oportunidade que a gente viu também, a gente acabou enxergando, foi que hoje em dia tem muito crescimento do consumo consciente, né? Ela é uma ameaça, mas ela também pode ser uma oportunidade, né? Que seria o crescimento do consumo o não consumo de carne acaba tornando uma oportunidade para que tu possa fazer produtos baseados em soja, possa transformar um outro lado da tua empresa para que ela possa fazer produtos para vegetarianos. A gente conversou bastante sobre isso, porque hoje o público vegetariano ele não compra nada de carne, então daqui a pouco seria uma oportunidade grande as empresas que trabalham nesse ramo começar a pensar em maneiras do que eles poderiam, que tipo de produto eles poderiam produzir mais e vender mais que não tenha a ver com a carne do animal, e sim com aquela carne de soja, né? E até conversando sobre isso, daqui a pouco o Douglas vai falar mais também, a gente acabou vendo que isso não serve apenas como uma oportunidade, né, na nossa visão, mas também como uma ameaça. Mas não é válido, às vezes, as empresas tentarem abrir um pouco a mente e tentar achar soluções de como abranger maior um público. Porque hoje tu atende todo mundo que come carne e tu não tem ninguém que não coma carne. Mas daqui a pouco, que tipo de produto que seja semelhante à carne, mas que não seja uma carne, mas que incentive as pessoas que não comem carne quererem começar a comer, né, e começar a comprar o teu produto. Essas características assim que a gente vai identificando nas análises de mercado, em alguns momentos elas podem ser realmente classificadas como ameaça e como oportunidade. Já tem há um bom tempo estudos com relação ao desenvolvimento de carne in vitro. E aí a gente sabe que... né? Iam falar sobre isso? Tá. Porque é isso, né? A gente sabe que essa questão da criação do gado, isso é um problema, né? Isso é um problema, né? Do mundo, do planeta. Então, um sério problema. Então, realmente, é uma ameaça, mas que pode estar trazendo, a partir dessa ameaça, também oportunidades. Mas eu não interrompo mais, vamos lá. Exato, foi isso que a gente pensou. Claro, a gente acabou discutindo também que o consumo e não consumo de carne ele é muito polarizado. Então, ou tu come carne, ou tu não consome carne e não consome nada vinculado a uma empresa que consome carne. Então, essa transição do não de carne para um produto que não seja de carne, ela é um pouco difícil. A
gente entendeu isso, mas a gente resolveu trazer como uma oportunidade para investir em produtos para vegetarianos para tentar atingir um outro tipo de público. Uma das análises que daí eu tinha feito quando eu fiz o exercício agora no final de semana, que tinha sido uma oportunidade, seria o aumento da exportação por conta do dólar alto, do dólar mais alto, que nem o colega falou lá no primeiro grupo. Isso acaba trazendo uma outra ameaça, que é a diminuição do consumo. Como tu está exportando mais carne, está tendo menos carne no mercado interno, demanda produto, tem menos produto, o preço aumenta, a demanda diminui, então tu acaba diminuindo o consumo de carne, né? Por conta das exportações, né? Que a gente viu como uma oportunidade, mas também diminuiu o consumo de carne no mercado interno. Aí a Pietra pode falar que ela também... Sim, a gente tinha discutido, professor, que saiu uma reportagem no Exame falando que o consumo de carne no Brasil vem diminuindo desde 2014 e que agora, em 2021, tem sido o menor consumo em 25 anos. Então, a tendência, se a gente aumentar a exportação, é que as pessoas, nós, no caso brasileiros, consumam menos carne do que já estamos consumindo. Isso eu até brinquei com os colegas ali, né, que eu costumava fazer churrasco todos os finais de semana. Agora eu escolho um final de semana para fazer um churrasco. Não porque eu não estou consumindo mais carne ou porque eu não gosto mais de consumir carne, mas é porque o preço está muito alto, eu resolvi diminuir o meu consumo. Então, essa diminuição do consumo para o frigorífico, essa minha diminuição do consumo para o frigorífico é ruim, porque ele tem que produzir menos, vai vender menos. Então, isso é uma ameaça para o frigorífico, né? E uma outra questão junto desse crescimento, daí a gente volta no assunto do crescimento do consumo consciente. O consumo consciente está crescendo, né? As empresas elas já estão fazendo o marketing mais voltado para o consumo verde, para ser vegetariano, para consumir produtos à base de plantas. Então, isso também é uma ameaça, porque vai diminuindo o consumo da carne, né? Que foi o paralelo que a gente fez ali, que é uma oportunidade, mas também é uma ameaça para o frigorífico. Mas ela é uma ameaça maior porque ela acaba abrindo um espaço para um outro tipo de mercado, que são as novas empresas que fazem carne a partir de laboratório, fazem plant-based meat, né, que seria a carne de plantas. Eles fazem com ervilha, com soja, com feijões, com o grão do feijão. Eles acabam fazendo produtos que são proteicos, né, que o grande poder da carne seria na proteína. Então, abre espaço para novas empresas, que nem tem nos Estados Unidos a Beyond Meat, que é uma das empresas mais famosas dos Estados Unidos, que cria carne à base de planta, que abriu um capital na Bolsa de Valores dos Estados Unidos valendo 1,5 bilhões, e 3 meses depois já valia 13 bilhões. Então, foi muito aceito pelo mercado, aquela questão de, é um produto visionário, é um produto que está na frente. Provavelmente os consumidores que consumiram aquele produto viram que sim, que é um produto bom, exatamente, que é um produto que pode substituir a carne. Substitui, e aí, dentro dessa ameaça, a gente ainda acaba vendo que existem duas vertentes de empresas dentro dessa ameaça, né, de novas empresas, que são as empresas que fazem carne à base de planta, que daí é, como eu falei, ervilha, soja, com grãos. E também tem as empresas que daí vai lá mais para um lado biotecnológico, que são as empresas que estão criando em laboratório, através da genética do boi ou através da genética do porco. Elas acabam criando uma carne que ela não é diretamente do animal, mas ela é geneticamente igual à carne do animal. E isso, por exemplo, eu gostaria de diminuir o meu consumo de carne, mas eu gosto de carne, eu gosto do sabor da carne, eu gosto da textura da carne. Se tu chegar hoje para mim com um produto onde a textura, o sabor vai ser o mesmo da carne, eu troco na hora. Então, dentro dessa ameaça ainda existem mais duas vertentes de ameaça, que são empresas que estão fazendo carne em segmentos diferentes.
Então, assim, essa foi as oportunidades. Não, perfeito. E assim, grupo, ameaças e oportunidades, né? É isso aí. São ameaças, mas que na verdade são oportunidades, que os frigoríficos têm que considerar isso, têm que pensar isso. E não adianta, isso é um discurso crescente, é uma preocupação realmente muito grande, e a tendência é que ganhe espaço, sim. Né? Legal esses dados que o Douglas trouxe aí da Bolsa e tudo, quer dizer, é isso. E aí tu ganha novos públicos até, né? Porque tem realmente gente que não come a carne, mas que, né, que se tem essa oportunidade vai repensar até os seus hábitos. Porque gosta, mas por princípios não consome. Agora, se mudarem a lógica da coisa, bom, ele ganha um consumidor, ganha consumidores. Então, esse é um mercado. E achei importante também, para a gente finalizar, também essa observação que vocês fizeram com relação ao mercado interno. Né? Isso que a Pietra também apontou. Porque, e aí a observação é a seguinte, é não descuidar, porque o mercado interno, né, a carne está muito cara para nós, porque a lei da oferta e da procura é a coisa mais básica da economia. Né? Diminui, nós não, né, a carne está indo para o exterior. E aquilo que fica aqui, bom, paga. Senão, é uma coisa. Quando a oferta aumenta, a tendência é baixar. No momento, nós estamos exportando muito. Mas não dá para descuidar, porque, veja, esse depoimento do Douglas, e que é nosso depoimento, a gente reduziu o consumo de carne, porque aumentou e aumentou muito o valor da carne. Só que isso faz com que repensemos nossos hábitos e mudemos nossos hábitos. Daqui a pouco a carne baixa, mas eu não sei se eu volto ao que eu consumia. Então, tu não descuida do mercado interno, porque tu pode estar transformando, pode estar, né, criando oportunidades para outros produtos, outros consumos. E principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que a gente tem o hábito do churrasco, ele é um hábito. Todo domingo é um hábito, tu vai gastar com a carne. Daqui a pouco tu acha um novo hábito para o teu domingo. Mas é claro. Daqui a pouco um novo hábito. Nós estamos achando, né? Exato. Daqui a pouco um novo hábito vai ser um fricassê de frango, um estrogonofe de galinha. É isso, Douglas. Ontem eu dei uma saída assim para me exercitar e tal. Saí de bicicleta. E aí comentei, fui com a minha esposa e tal, a gente pedalando aqui, comentei, se a gente voltasse um tempo atrás, era domingo de manhã, se voltasse não muito tempo atrás, era um cheiro de churrasco assim, ó, na cidade, né? Tu anda, e ontem, né, de repente veio, olha o cheirinho do churrasco, e aí eu me liguei, mas olha, hoje é domingo e custou aparecer uma fumacinha de alguém fazendo churrasco, impressionante. E vocês sabem disso, de vez em quando a gente andava aí, domingo era fumaça, era o cheiro do churrasco na cidade. Isso significa que tem a mudança, por conta do preço, por conta do valor, mas por conta também de tu começar a repensar a tua forma de consumo. Muito legal isso. É isso. Isso é o mercado, isso é olhar mercado, isso é olhar o que as coisas estão acontecendo e o que isso pode impactar no nosso segmento, na nossa empresa, no comportamento das pessoas, no comportamento do consumidor, o que pode estar surgindo de oportunidade, o que pode estar ameaçando e tal, para onde estamos caminhando. E vejam, a gente passou por legislação, a gente passou por mudanças de clima, a gente passou por muita tecnologia surgindo e muita transformação, e tudo isso impactando o comportamento das pessoas. A nossa empresa tem que ter essa capacidade da adaptação, da flexibilidade, de olhar para frente, né? Porque não adianta a gente, insisto, de ficar só se preocupando com o imediatismo e sendo reativa. Tem que reagir às coisas imediatas, mas tem que ter esse olhar lá para frente. Esse é o desafio, né? E é o que nós, enquanto profissionais que estamos aí no mercado e com esse olhar, com essa preocupação mercadológica, precisamos ter sempre. Legal o exercício, eu acho que agora sim atingimos o objetivo, no sentido de entender perfeitamente o quanto é importante a gente não desconectar do mundo, ao contrário, precisamos estar muito atentos. Qualquer segmento tem muitos impactos, muita influência. Vejam, trouxemos aí, né, 3 exemplos que mostraram o quanto, né, essas coisas impactam. Um comentário em relação de que a gente tem que estar olhando para o mundo. Eu não sei quem foi, tá? Mas foi um dos economistas agora momentâneos aí, que ele disse que os países emergentes, no caso o Brasil é um país emergente,
olhar para o que Estados Unidos vem fazendo, para o que a Europa vem fazendo e para o que a Inglaterra vem fazendo, esses países, ele relacionou a tu ter um poder de ver o futuro. Porque o Brasil, como um país emergente, ele não tem as tecnologias do que está acontecendo lá, mas ele consegue ver o que vai começar a acontecer aqui. Então, tu olhar o cenário hoje macroeconômico, que é o que a gente está falando hoje, é olhar para o futuro, e a gente tem uma cápsula do futuro hoje. Nos Estados Unidos já tem uma empresa que faz carne em laboratório, que está na Bolsa de Valores, e no Brasil hoje nós não estamos nem falando disso. Mas o futuro está lá, e daqui a pouco, daqui 5, 6... Pelo menos competentes no benchmark. Né? Exato. Pelo menos aprender com eles. Outro exemplo sobre isso é a questão da cannabis. Nos Estados Unidos, a cannabis já está até, de certa forma, saturada. Lá os caras já não estão nem olhando mais para negócio de cannabis. E no Brasil a gente nem botou isso na pauta ainda. Então, como tu tá numa cápsula e tá no futuro. Tu foi para o futuro, olhou o que está acontecendo lá. Isso aqui é tendência que vai acontecer aqui também. E numa velocidade cada vez maior. Muito bom, legal. Muito obrigado pela participação de todos. Agora fica a orientação de que vocês têm um desafio aí para a semana, tá? De pensar essa coisa, a inquietação. Escolha um segmento, escolha um produto, e que tem essa inquietação. O que a gente podia descobrir sobre o comportamento do consumidor? Aqui teve 3 exemplos, então pode caminhar uma pesquisa sobre, por exemplo, né, consumo sustentável, ou sobre o consumo da carne, ou sobre o uso da energia elétrica, enfim, mas existem inúmeras possibilidades que se caracterizam como oportunidades de mercado. Pensem o que seria interessante para vocês em termos de construção de uma pesquisa. Que tema, que área? Troquem uma ideia, essa semana é para decidir isso. E aí, obviamente, que se já quiserem começar a esboçar as perguntas, fazer um rascunho dessas questões, das perguntas do questionário, perfeito, vamos ganhar tempo. Mas o desafio inicial, e que a gente pode usar os espaços de salas de interação, sala de dúvida, mensagem e tal, é essa. Qual o segmento? Que inquietação é a maior para nós, assim, que seria interessante buscar mais informações e tentar descobrir um pouco mais sobre determinado mercado. Vamos fazer uma pesquisa de mercado. Cada grupo vai desenvolver uma pesquisa de mercado, com todos os cuidados que se deve ter metodológicos em termos de construção de pesquisa, para analisar comportamento de consumidor em algum segmento. Comecem a pensar sobre isso e ao longo da semana a gente vai trabalhando. Estamos acertados? Show de bola, muito obrigado pela participação de todos. Valeu, Se alguém valeu, tem alguma dúvida, pode perguntar. Caso contrário, até a próxima semana. Fiquem bem, se cuidem. Boa noite. Heitor, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.